Cara, essa decisão se não for a mais importante, é uma das mais importantes decisões que você vai tomar na sua vida. Um filho vai ser capaz de virar a sua vida completamente ao avesso. A sua vida vai ter uma mudança radical, uma mudança estratosférica, uma mudança a nível galáctico, a nível universal. Só para fazer uma analogia, velho, a decisão que você toma de ter um filho é muito importante. Ela vai mudar o resto da sua vida. Eu tô falando, esse vídeo é direcionado para aqueles pais e aquelas mães que são presentes e vão escolher ser pais presentes. Eu não tô falando daquele tipo de pai que só faz os filhos e jogam para as avós cuidarem e criarem. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu estou literalmente dentro de um mato. Estou dentro de um buraco aqui, que é rodeado por mato, por árvores. Por que eu vim pra cá? Cara, porque eu tô correndo de gente. Há muitos lugares desertos aqui na cidade onde eu moro, mas ainda assim, às vezes, quando eu tô gravando, aí chega gente. E eu não gosto de ficar interrompendo a gravação toda hora para procurar um lugar. Então, acredito que não vai chegar gente nesse lugar. Portanto, achei mais fácil vir para cá gravar. Literalmente dentro do mato. Você conhece alguém também que grava assim dentro do mato como eu? Será que é só eu nesse planeta que sou tão animalesco assim? Tão primitivo? Acredito que não, né? Mas eu acho que eu sou um dos poucos que tem esse bom gosto, se é que você me entende. Mas é isso. Vamos pro vídeo. Cara, eu tô gravando esse vídeo para te falar, tanto para você homem, quanto para você mulher. Eu gravo exclusivamente para homens, mas só que começaram a surgir mulheres aqui no canal, fazendo comentários. Não sei ao certo se estão se inscrevendo no canal, mas elas começaram a aparecer aqui. Caíram aqui de paraquedas. E o que eu vou fazer? Vou mandar elas ir embora? Vou falar com elas que elas não são bem-vindas aqui? Não, cara, eu acho que não seria uma boa ideia da minha parte e seria uma atitude um tanto quanto burra, até mesmo para o algoritmo do YouTube. Podem começar a boicotar os meus vídeos e o meu conteúdo, porque, afinal de contas, eu publico um conteúdo que ele está exposto na internet. Ele está acessível para qualquer pessoa que encontre o meu vídeo ou que busque o meu vídeo através de até mesmo um compartilhamento que alguém fez para essa pessoa ou uma recomendação do YouTube, né? Ou então a pessoa está lá navegando, aí do nada ela vê o meu vídeo lá na timeline dela, ela resolve clicar. Se ela resolveu clicar, é porque o vídeo despertou o interesse e a atenção dela. Mas acontece que eu falo de um conteúdo que é muito voltado para homem. Falo algumas verdades dolorosas que muitas mulheres não estão preparadas para essa conversa. Mas aí vai delas concordarem comigo, gostarem do conteúdo ou não. Mas a minha opinião, ela vai permanecer e vai prevalecer. Dito isso, vamos para o vídeo. Cara, hoje eu vou falar de uma decisão de grande importância na sua vida. Se não for a mais importante, vai ser uma das mais importantes. Eu entendo que existem várias decisões importantes que você toma na vida. Cara, só que uma delas é a decisão pelo qual ela é capaz de mudar a sua vida radicalmente. De forma muito radical, de forma extrema, de forma avassaladora. Que é a decisão de você resolver se casar ou não se casar. De você resolver ter filho ou não ter filho. Cara, há dois tipos de decisões importantíssimas que você, em algum momento da sua vida, você vai precisar tomar. Só que hoje eu vou falar só de uma delas. Depois, em outro vídeo, eu falo da outra. Porque não dá para falar dessas duas decisões em um vídeo só. Porque é um tipo de assunto complexo, extenso e que exige muita atenção. E exige de mim que eu consiga transmitir de forma o mais didática possível para que você entenda e você tome a decisão
que você achar melhor na sua vida, de acordo com a sua experiência e a sua realidade de vida. Cara, hoje eu vou falar da decisão que vem, na grande maioria das vezes, se eu não me engano, ou não, né? Eu acho que não tem uma questão de falar, é a grande maioria das vezes que essa ação, ela acontece, né? Que é a decisão de ter filhos. Porque eu iria dizer que geralmente as pessoas têm filhos depois do casamento, mas eu acho que não é bem assim. As pessoas, acho que na grande maioria das vezes, elas têm filho primeiro e depois se casam. Ou não, cara, eu não sei. A minha experiência foi, eu casei e depois eu tive filho. Mas nem todo mundo é assim. Mas vamos lá. Cara, essa decisão se não for a mais importante, é uma das mais importantes decisões que você vai tomar na sua vida. Um filho vai ser capaz de virar a sua vida completamente ao avesso. A sua vida vai ter uma mudança radical, uma mudança estratosférica, uma mudança a nível galáctico, a nível universal. Só para fazer uma analogia, velho, a decisão que você toma de ter um filho é muito importante. Ela vai mudar o resto da sua vida. Eu estou falando, esse vídeo é direcionado para aqueles pais e aquelas mães que são presentes e vão escolher ser pais presentes. Eu não estou falando daquele tipo de pai que só faz os filhos e jogam para as avós cuidarem e criarem. Não é sobre esse tipo de pessoa que eu estou falando. Esse tipo de pessoa a qual irá tomar essa decisão. Eu estou falando dos pais que vão assumir a responsabilidade, que vão não apenas fazer os seus filhos, mas vão assumir a responsa de criá-los, de passar os perrengues juntos, até o fim, até quando der, até quando for para ser. É diferente, cara. A grande maioria das pessoas, elas simplesmente fazem os filhos e jogam para as avós. As avós que se fodam. As avós, os avós, né? Eles, coitados, são pais, são mães 2, 3, 4 vezes. Eles são mães dos seus filhos e são mães dos filhos dos seus filhos. É injusto demais, mas a vida é assim. E a grande maioria dessas pessoas são pessoas que, elas são pessoas, na sua grande maioria, menos favorecidas de informação, de intelectualidade, menos favorecidas também de condições financeiras. Então, é por isso que, no meu ponto de vista, eu posso estar errado aqui. Inclusive, eu aceito uma crítica sua se eu estiver errado, mas eu já fiz até um vídeo falando sobre a grande maioria das pessoas que têm uma quantidade maior de filhos são pobres, são pessoas menos favorecidas, que estão na linha da pobreza. Você vê muitas pessoas de baixa condição financeira, mas que possuem 3, 4, 5 filhos. Eu acho que não é comum você ver pessoas com condição financeira que tenham muitos filhos. Não é comum, mas pode ser que em outros países, ou pode ser que de acordo com a minha experiência eu esteja errado ao fazer essa afirmativa. Talvez eu esteja enganado. Talvez os ricos são os que têm mais filhos. A classe média que tem muitos filhos. Mas eu acho assim, no geral, a maioria das pessoas que possuem mais filhos, geralmente são as pessoas mais pobres. São os assalariados. Mas beleza, cara, enfim. O que muita gente não me falou antes de eu ter filho, antes de eu tomar a minha decisão, era o quanto era difícil manter uma família, ser um pai de família, para mim como homem. E também o quanto seria difícil para a mãe. A mãe ela é a que passa a maior parte do tempo com o filho. Ela é a que mais presencia o choro do filho, o trabalho que dá, a malineza, o desgaste psicológico, o cansaço físico. Ela, na sua grande maioria das vezes e dos casos, no caso de mães presentes, não as que entregam para as avós se fuderem, mas as mães presentes, as que assumem a responsabilidade de criar um filho que ela escolheu ter, ou que muitas vezes acidentalmente
ela acabou tendo, essas são as que mais sofrem, ao contrário dos pais. Em casos de pais separados, geralmente o pai paga uma pensão e muitos acham que é muito pagar uma pensão de 300 conto. Esses pais que acham que uma pensão de 300, de 400 conto, de 500 conto é muita grana, é porque eles não se submeteram à experiência de ser um pai presente. A experiência de ser o pai que vai trocar a fralda, que vai acordar 2, 3 vezes na madrugada para dar mamadeira e trocar a fralda. É o pai que dá banho, é o pai que educa, é o pai que protege. O filho, ele fica o tempo todo tentando se suicidar. Ele cai, bate a cabeça no chão. O pai e a mãe, principalmente o pai, que é mais protetor. A mãe também é, mas o pai, ele tem um instinto mais animalesco, um instinto mais físico, se é que você me entende. Ele, pelo menos eu estou falando do meu caso, eu não sei no seu caso, há muitos pais bunda mole também, que em muitos casos, eles são mais femininos e mais emocionais do que a própria mulher. Eu estou falando em uma situação de que o seu filho caiu, bateu a cabeça no chão, você é o pai, você vai lá, acolhe, dá uma acalmada nele e tenta mostrar para ele de que, olha, você caiu, você vai ter que se levantar e vai ter que continuar. Não chore. Ou então, se não foi grave, não precisa entrar em desespero. O pai geralmente é aquele que quando o filho cai, bate a cabeça no chão ou machuca, ele levanta o filho e fala para ele prosseguir, fala para ele continuar. O homem tem que agir assim. Agora a mãe ela pega o filho e acolhe, e abraça, faz um carinho na cabeça dele. O pai também, dependendo da situação, ele faz isso, ele acolhe. Porque o filho precisa ser acolhido, mas o filho também precisa entender o lado ser homem da vida. É o lado continuar. É o lado, quando você caiu, você tem que levantar, sacudir a poeira e continuar. A mãe não. A mãe, ela quer acolher, ela quer abraçar, ela quer acalmar, ela quer cuidar do machucado ali que ocorreu. A mãe, geralmente, ela tem esse tipo de comportamento. Mas enfim, cara, ninguém me falou da parte podre de se ter um filho. As pessoas me falaram que ter filho era muito gratificante, era muito gostoso ter filho. Me falaram que na minha falta, um filho, uma parte de mim, uma pequena produção minha, uma construção minha, uma linhagem minha, de que seria importante eu deixar aqui no mundo, né? O ideal seria 2 ou 3, uma família grande ou uma família média. Mas só que não me falaram o quanto que um filho só, pelo qual eu tenho, daria tanto trabalho, me daria tanto gasto financeiro, tanto desgaste emocional e também me traria tanta felicidade, me traria tanta satisfação, tanto sentimento de significância na vida, sentimento de realização também. Mas, sentimento esse cujo preço não é nada barato. É muito caro, é muito sofrido, é muito árduo. O preço que você paga para ter alguns momentos de felicidade. Eu vou te dizer uma coisa, cara. Ter um filho, a experiência de ter um filho, é 50% céu, 50% inferno. É o que vai resumir a sua experiência de vida após você ter um filho. E você, que é um filho e nunca foi um pai, você nunca, literalmente nunca vai saber o que os seus pais passaram, se é que eles foram pais presentes, que assumiram a responsabilidade. Não é o caso de todos, pelo menos da maioria. Mas você, filho, você nunca vai saber o que é ser um pai, enquanto você não for um. Literalmente nunca. Então não adianta você julgar, você me meter pedras aqui falando, você tá achando ruim de ser um pai, que você tá sendo ingrato, que não sei o quê, que o objetivo da vida é esse, você tem que ser pai. Ou então você pode falar que, você foi muito burro ao ter se casado. Ao ter se casado e, para piorar, ter filhos, principalmente nessa geração. Que ter filhos nessa geração, eu vou te falar uma coisa, cara.
É uma decisão fodida que você vai tomar na sua vida. Se você assume a responsabilidade de ter filho nessa geração, essa geração completamente degenerada, completamente perdida, completamente idiotizada, a geração TikTok, a geração Reels, a geração Nutella, a geração Z, você tem que ser muito doido. Você pode dizer isso aí pra mim. Cara, só que quando eu tomei essa decisão, eu não ouvi ninguém falando isso que eu estou te falando agora. Ninguém nunca chegou pra mim e me contou a experiência dele, nua e crua, a verdade. Não. As pessoas simplesmente me iludiram. E isso também não significa que eu me arrependi de ter tido filho, que eu me arrependi de ter a companhia da minha mulher. E eu vou te falar uma coisa, cara. Se eu pudesse voltar atrás, eu não me casaria. Porque o casamento é um contrato. O casamento é uma bosta, é uma merda. É um contrato social. Você casa para você ser controlado pelo governo. Depois eu vou falar só disso em outro vídeo. Mas agora eu vou falar só da decisão de ter um filho. Que pior ainda, que dificulta mais ainda em caso de divórcio. Se você quiser se divorciar, se o seu casamento não der certo, se der merda, que é o que acontece na maioria dos casos, principalmente hoje em dia, com esse mundo superficial de rede social, em que é muito fácil você tomar chifre, você ser traído e você fazer o seu casamento se tornar um verdadeiro caos, um inferno e um casamento estritamente superficial. Cara, a partir do momento que você se torna um pai de família, porque logo você sendo casado, você tendo filho e esposa, você automaticamente é um pai de família. Meu irmão, eu vou te falar, você vai morrer de tanto trabalhar para poder sustentar aquela família. Exceto se você for um cara muito bem de vida, onde você não precisa fazer esforço, porque você tem uma condição financeira que te permite sustentar uma família sem sentir muito o impacto disso na sua vida, no seu bolso. Cara, mas o desgaste emocional, financeiro, liberdade, você não tem mais liberdade. Sono, esquece sono, cara. Depois que você tem filho, principalmente na fase ali, até ele completar, desde a fase de recém-nascido, até completar seus 4 ou 5 anos, meu irmão, você não vai saber o que é dormir, o que é ter uma noite tranquila de sono. Acorda 2, 3, 4 vezes na noite, dá mamadeira, trocar. Cara, e a rotina de um pai de família e de uma mãe também é algo extremamente desgastante. O pai precisa trabalhar como um cavalo para prover para a família. A mãe, ela passa a maior parte do tempo com o filho, educando, criando e garantindo a sobrevivência desse filho, cuidando dele, evitando com que ele caia, machuca e morra. O pai também faz isso, o pai presente. Eu sou um pai que eu troco fralda, dou banho, eu cuido, eu passeio com meu filho, eu levo na escola, agora que ele entrou na escolinha de 2 anos. Então assim, cara, pra mim também não é fácil. Eu sustento o meu filho, eu sustento a família, cara. Eu tenho muita despesa a partir do momento que eu tenho filho. Cara, eu acho que eu devo gastar só com meu filho em torno de uns... Só com meu filho, tá? Sem falar gastos comigo e com a minha mulher. Eu falo só com meu filho. Sem falar em gastos com a casa, com meus gastos pessoais para me manter a minha mulher. Né? Sem falar com alimentação. Alimentação básica como arroz e feijão que nós comemos. Mas eu estou falando de leite, de fralda, de remédio, produtos de limpeza, de higiene. Cara, plano de saúde que eu tive que pagar, porque se eu fosse depender do SUS, eu estaria no bico do urubu. Cara, só com meu filho, por alto aqui, eu não somei ainda, sabe? Por alto aqui, eu não somei ainda. Algo que eu já deveria ter feito. Mas a sobrecarga é tão grande, o tempo passa tão rápido quando você tem filho também. Tudo que você faz para ele, por ele e para ele. E você tem que fazer para você tem que fazer para ele também. Ou seja, é ação dupla, o tempo inteiro.
Se você vai comer, você tem que dar ele. Se você chega em casa, cansado do serviço, ele está cagado, você tem que trocar ele, muitas vezes dar banho, dar alguma coisa para ele comer. Ou seja, não é fácil. Porque geralmente a mãe já ficou com ele o dia todo e ela cuidou da casa também. Ela lavou roupa, lavou louça, fez comida. Então assim, o papel da mãe também não é fácil. Mas o do pai também é muito árduo. Principalmente o pai presente. Porque uma coisa é você ser um pai que você simplesmente só fez o seu filho e você só sustenta a casa. Não que isso é pouca coisa, sustentar a casa. Não é pouca coisa. Mas é pior ainda quando você, além de sustentar a casa, você cuida do seu filho, você faz papéis iguais ao da mãe, talvez até mais do que ela, dependendo da situação. E você também faz assim um pouco do papel da mãe e um pouco do papel do pai. Quer dizer, você faz 100% do papel do pai, porque a mãe não vai fazer o papel do pai. Mas o pai, ele faz o papel da mãe. Entende? E assim, cara, só que não tira o mérito também da mãe, porque o papel da mãe também não é fácil. Cuidar da casa e cuidar do filho ao mesmo tempo não é fácil. Você sendo pai, se você apenas é o cara que você mantém a casa, que você sustenta, que você provê, e você não lava louça, você não lava roupa, você não limpa a casa, não lava banheiro, não troca a fralda do seu filho, você não dá mamadeira, você não leva no hospital quando precisar, você não sai para comprar remédio, não sai para comprar fralda, comprar leite, comprar produtos de higiene. Se você é um pai que, o que a mãe precisa? Precisa disso e daquilo. Você entrega o dinheiro, ela vai lá e compra. Ou então você só compra, mas você não troca fralda, você não faz nada disso, você não dá banho. Tudo é a mãe que faz. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu adoraria que a minha realidade fosse assim, mas não é. Porque eu acharia muito mais fácil eu prover e não precisar fazer nada disso, do que eu ter que prover e também fazer tudo isso. Eu preferiria 1000 vezes pagar uma pensão de R$ 1000 que fosse, ou até um salário, cara, para eu não ter que me preocupar com cuidar de filho, não ter que me preocupar com trocar fralda, dar banho, suportar menino chorando no meu pé do ouvido o tempo inteiro. Eu preferiria 1000 vezes que fosse assim. Mas aí quando você se casa, velho, se você quer se divorciar, aí beleza. O seu filho agora, ele vai crescer. Por exemplo, você se divorcia com seu filho com 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, que seja. Agora o seu filho vai crescer, filho de pais separados. Você já parou para imaginar o quanto que isso é ruim para ele? O quanto que isso pode afetar a vida dele? A sua vida, a sua fase até a adolescência e até a fase adulta. Eu sou filho de pais separados. E aí, meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 3 anos de idade, e ele simplesmente arrumou uma outra mulher, pela qual se tornou a minha madrasta. E velho, eu tive uma experiência horrível, horrível, horrível. E eu não quero isso para o meu filho. Então assim, é muito fácil julgar. Ah, você se casou, beleza, casou, casei. Cara, eu entendo que eu estava emocionado quando me casei. O ato de ter casado, cara, o casamento em si é algo que eu tomei um nojo tão grande. O casamento, não o fato de estar com a minha mulher, não o fato de ter tido um filho lindo com ela e de amar a minha mulher. É totalmente diferente. Eu odeio o casamento, mas eu gosto de ter a mulher que eu tenho e gosto de ter o filho que eu tenho, pelo menos por enquanto, porque eu sei que o preço é muito alto que eu pago por isso. Mas cara, os momentos que eu tenho de alegria, de satisfação, de prazer, eu acho que ainda vale a pena. Mas a decisão que eu digo para você, que você tem que tomar, é a decisão qual vai mudar a sua vida radicalmente. A decisão de ter ou não um filho, a decisão de casar ou não. Eu falo sobre casamento em outro vídeo. Mas a questão é essa, cara. Tome muito cuidado com a decisão
de ter um filho. Porque saiba que a partir do momento que você tiver um filho, você vai se tornar um escravo. Você vai ter momentos de alegria, mas não vai ser fácil. Dependendo da sua realidade, da sua condição financeira, não seria nada inteligente você querer ter um filho. Você vai privar a sua liberdade. Você não vai ter liberdade para trabalhar até, não vai ter descanso suficiente e energia para você conseguir trabalhar no outro dia, porque você vai se fuder a noite inteira com o filho, a não ser que você for aquele tipo de pai que dorme a noite inteira, a casa pode cair, pode ocorrer um terremoto, uma tempestade, você continua dormindo, você não vê nada. Você acorda só no outro dia. E a mãe, ela fica a noite inteirinha olhando o seu filho, para você trabalhar no outro dia. Existem casos assim. Existem. Estou falando no caso de você é um pai presente, é o pai que assume a responsabilidade, que vai ajudar a sua mulher, que vai ajudar a mãe do seu filho a cuidar desse filho, porque você não tem rede de apoio. Uma coisa é você ter rede de apoio, outra coisa é você não ter. Mas é isso, cara. Esse vídeo chegou ao fim. Espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você e que sirva de alerta para que você tome a melhor decisão. Saiba que ter um filho não é só flores, mas você só vai viver os momentos de prazer de ter um filho e os momentos de inferno, de tristeza, de estresse, de caos, apenas tendo um filho. Se você optar por não ter, você não vai saber o que é nenhum e nem outro. Forte abraço.